A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poichot, como desenvolver uma palavra criativa. Conforme olhamos para o relato da criação em Gênesis, podemos compreender como Deus usou as suas palavras com criatividade. Antes de Deus falar, haja, ele tinha uma meta e um objetivo muito claro. Para a medida que observamos cuidadosamente o relato da criação em Gênesis, compreendemos que tudo foi criado desde uma única perspectiva, a Terra. No entanto, por que Deus criaria tudo dessa perspectiva, uma vez que o universo é tão vasto, com bilhões de estrelas muito maiores que o próprio Sol? A razão para ele ter escolhido a Terra foi que esse planeta era o lugar onde o homem habitaria. Se não fosse por esse propósito, isto é, criar um lugar perfeito para o homem, a Terra seria como qualquer outro planeta incapaz de sustentar a vida humana. Paulo mostra o propósito central do homem não apenas na Terra, mas também no universo. Ele diz em Romanos capítulo 8 que toda a criação sofreu a queda com o pecado de Adão. Mas quando o homem finalmente tiver a sua redenção completa, toda a criação, que aguarda com esperança, será libertada. A lei física, chamada pela ciência de entropia, estado de desordem ou desorganização do sistema, será anulada e até mesmo nossos corpos vencerão o processo de corrupção. Na carta aos Colossenses, Paulo reforça o fato de que Cristo é o meio pelo qual todas as coisas, visíveis e invisíveis, foram criadas. Contudo, Paulo imediatamente faz uma ligação entre Cristo e o seu corpo físico na terra, a igreja. Em Efésios, Paulo afirma que nós estávamos em Cristo antes mesmo da fundação do mundo. Então, ele conclui o primeiro capítulo afirmando que somos a sua plenitude, que a tudo enche em todas as coisas. No texto grego, essa passagem tem ainda mais significância que a tradução que usamos. Uma tradução mais literal poderia ser: enche tudo quanto é possível ser cheio. A inferência óbvia é que a igreja, cheia da glória de Cristo, deve cumprir o seu propósito final de ter toda a criação cheia da sua glória. Em última instância, nossa influência, portanto, não se limita a esta terra, mas abrange toda a criação de Deus. Percebendo que estávamos na mente de Deus antes mesmo da criação do mundo, podemos compreender o propósito de Deus ao escolher criar este planeta capaz de sustentar a vida humana. Ao aprender como usar palavras criativas, precisamos ter essa aula com o próprio Deus. É tão comum falarmos em fé, mas geralmente não temos um objetivo claro em nossa mente. Não sabemos para onde estamos indo, pois somos ensinados a viver um dia de cada vez, como está escrito em Mateus capítulo 6 e o versículo 34. Daí você pode perguntar: não foi exatamente assim que o Senhor nos ensinou a viver? Isso é verdade. Mas nesse contexto de Mateus capítulo 6, versículo 25, ele estava lidando com aqueles que estavam preocupados e ansiosos. Não estou falando de preocupação, mas de ter um claro objetivo para o futuro que você recebeu do Espírito Santo. Quando Deus disse haja,
Ele já sabia qual seria o resultado. Ele viu claramente cada um de nós, não como somos, mas como seríamos em Cristo. Deus tinha um objetivo claro. Ele criaria um planeta com o propósito de ter um lugar perfeito para a habitação do homem. Contudo, antes mesmo de Deus falar, o Espírito Santo já estava trabalhando dentro da área do desejo de Deus. O Espírito Santo estava criando as circunstâncias que trariam à existência as palavras de Deus. Esse fato deve estar muito claro para nós, se desejamos aprender como usar a nossa linguagem criativa. Precisamos aprender a andar no Espírito Santo e a sermos guiados por ele para cumprir os propósitos de Deus. Uma vez que o Espírito Santo nos der as instruções, poderemos profetizar sobre nossas situações caóticas com autoridade. E então veremos as coisas começarem a acontecer. Certa vez, fui convidado para um banquete na igreja e durante esse adorável jantar eu usei esse princípio. Um de nossos presbíteros tinha um filho com paralisia incurável que estava ficando progressivamente pior. Enquanto estava sentado para a mesa, o Senhor falou comigo: levante-se e vá falar para o seu presbítero que esta noite seu filho será completamente curado. Então comecei a temer em meu coração. Minha esposa se virou para mim e disse: você está com algum problema? Quando eu lhes contei, ela colocou sua mão sobre o meu braço e disse: não ouse fazer isto. Você sabe que o menino já recebeu oração inúmeras vezes sem sucesso. E se não acontecer nada, você ficará desprestigiado aos olhos da igreja. Eu concordei com a sabedoria dela, mas me levantei a si mesmo. Eu aprendi que é melhor obedecer ao Espírito Santo, mesmo sob o risco do fracasso, que nunca ver a glória de Deus se manifestar. Quando me aproximei do presbítero, eu sorri e ele me perguntou: o que eu posso fazer por você, pastor? Então eu respirei profundamente e me lancei no que tinha a dizer. O Espírito Santo acabou de me falar que esta noite seu filho será curado. Visto que havia obedecido, senti um alívio completo. Então ele contou para sua esposa e os dois começaram a chorar e a dar graças a Deus. Em pouco tempo, todos já sabiam o que eu tinha compartilhado com o presbítero naquele momento e todos começaram a louvar a Deus. Assim que me sentei, meu coração parecia que ia explodir. Quais seriam as consequências se nada acontecesse? Começou a vir à minha mente. Contudo, já era tarde demais. O que foi falado, foi falado. As palavras foram liberadas. Naquela noite, o casal foi diretamente para o quarto do menino e lhes contaram o que eu lhes dissera. Ele tentou se levantar da cama, mas não conseguiu. Eles oraram e ele tentou novamente, mas a sua condição permanecia a mesma. Finalmente o pai disse a Deus: Senhor, tu disseste ao nosso pastor nesta noite que o nosso filho seria curado. Ele é um homem de Deus e nós acreditamos nele. Nós sabemos que o Senhor não mandaria ele falar aquilo a menos que fosses realizar um milagre. Assim, o pai tomou seu filho pelo braço, tirando-o da cama e disse: em nome de Jesus, levanta-te e anda. Assim que o menino ficou sobre as próprias pernas, seus membros se fortaleceram. Ele se levantou e começou a correr pela casa toda. A notícia do milagre se espalhou rapidamente por toda a comunidade e por causa daquele testemunho, muitas famílias foram salvas. Glória a Deus. Em nossa sociedade, somos colocados face a face com o caos ao nosso redor. Assim como a terra era caótica, sem forma e vazia. Antes que Deus falasse, nada acontecia. Quando aprendemos a andar em obediência ao Espírito Santo, aprendemos também a usar o poder criativo de nossas palavras para trazer ordem ao caos, beleza à feiura, alegria em lugar da tristeza, saúde em lugar da doença, riqueza em lugar da pobreza, abastança em lugar da falta.
Nossas palavras podem fazer a diferença se aprendermos a usá-las eficientemente. Nós podemos passar nossas vidas cristãs sem qualquer controle sobre as nossas próprias palavras, ou podemos enxergar a importância, o poder e a criatividade delas, usando-as para o propósito que originalmente Deus pretendia. Deixe as suas palavras serem positivas e produtivas. Encha a sua mente com a palavra de Deus e você ficará surpreso ao ver a palavra de Deus saindo dos seus lábios naturalmente. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. Salmo 19, versículo 14. Há um poder que existe dentro de você, que espera tão somente para ser liberado. Um poder capaz de transformar tudo o que está à sua volta. O poder de Deus. Que Deus abençoe você ricamente. Milagres se tornam naturais quando nós vivemos na presença de Deus e fazemos o que está escrito. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Pessoal, deixe-me agradecer a vocês que acompanham o canal Boas Novas. Dê uma olhadinha se você está inscrito no canal. Ative o sininho para receber mais notificações. Dê o seu like, muito importante para fortalecer o canal. Diga de onde está nos acompanhando. Deixe o seu testemunho. Muito obrigado a todos os colaboradores, ofertantes e dizimistas. Que Deus abençoe vocês ricamente. Em nome de Jesus. Amém. Sucesso na sua caminhada.